Paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe nesta manhã que já se iniciou. Nós louvamos a Deus. Eu tenho aqui uma palavra de Deus para a tua vida, algo que está muito forte no meu coração. A palavra do Senhor, em 1 Samuel, capítulo de número 3, vai nos relatar algo tão forte, tão interessante. Diz assim: E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, e não havia se manifestado a revelação. Queridos pais do Senhor, a palavra do Senhor é de muita valia. Interessante isso. E a Bíblia diz que Deus chama Samuel. Deus chama Samuel para levantar uma geração de profeta. Nós sabemos que Eli serviu ao Senhor, o sacerdote, julgou Israel por 40 anos. Eu creio que durante esses 40 anos Deus se agradara sobre a vida de Eli. Mas agora Deus levanta um mancebo, que a sua história é complicada, do seu nascimento, todo mundo sabe disso. Agora Deus levanta o Senhor e a palavra era de muita valia, e Eli vai se deitar, e Deus se revela a Samuel de uma forma tão estremecedora, tão tremenda, que impactante, que diz assim, que Deus chamou Samuel por 4 vezes, e as primeiras 3 vezes Samuel foi ao sacerdote do templo, a Eli, que julgava Israel por 40 anos, e Eli entendeu que era o Senhor que estava chamando Samuel. Mas o que me desperta nesse texto, no capítulo 3, versículo 3, diz assim: Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, em que estava a arca e a arca de Deus. Pois bem, e Deus ministrou algo no meu coração muito forte, e algo que eu compartilhei com a nossa igreja ontem, ministrando essa palavra no culto de Santa Ceia. Deus mata uma geração para começar uma geração santa. A casa de Eli, os filhos de Eli pecaram, fornicaram, adulteraram, fizeram como sacerdote coisas terríveis. Eu entendo que agora Deus levanta uma geração, e eu quero profetizar isso nessa manhã, que Deus vai levantar uma geração de profetas santa, uma geração que vai impactar esta nação. Nós precisamos de homens e mulheres que não vão se vender por um prato de lentilha, não vão se vender por uma quantia de dinheiro, não vão se vender por um cargo, não vão se vender, e Deus está levantando um profeta para mudar a história. Toda vez que Deus levanta um profeta, é para dar início naquilo que já foi iniciado, mas porém, aquelas primeiras pessoas no seu caminhar, na sua primeira etapa, foram belas, tiveram sucesso. Ele julgou Israel por 40 anos e teve sucesso. Mas depois daqueles 40 anos, Deus não achou mais graça em Eli. Por quê? Porque ele não corrigiu aquilo que era para ser corrigido. Ele não fez aquilo que era para ser feito. Ele não profetizou aquilo que era para ser profetizado, a verdade. E a Bíblia diz que a palavra de Deus era de muita valia. Deus está chamando uma geração para mudar a história. Para mudar a história, profetizar. E eu vejo que agora a primeira coisa que Deus chama essa geração para profetizar na sua casa. Porque muitas vezes, querido, nós sempre olhamos o vizinho, mas não olhamos para dentro da nossa casa e não corrigimos nossos filhos, não corrigimos a nossa família. E nós sabemos que a igreja começa dentro do lar. Se a tua casa vai bem, a igreja vai bem, a estrutura é... Eu sei que Satanás ele veio para matar, roubar e destruir sonhos, destruir famílias. Mas eu quero te dizer que Deus vai levantar uma geração de sacerdotes que não vão se corromper e vão ser cheias do Espírito Santo. Porque Deus promete derramar uma porção dobrada do seu Espírito para aqueles que entendam a visão desses últimos dias. Porque nós estamos vivendo os últimos dias, dias crucial da história, e nós não vamos se vender, nós não vamos nos trocar, nós não vamos negociar aquilo que Deus tem falado por uma quantia de dinheiro, uma valia em dinheiro. Nós não vamos se vender por um cargo, nós não vamos se vender para estar na prateleira da frente da vitrine, porque se Deus quiser nos coloca. Nós não vamos nos vender para pregar em grandes catedrais, mas sim, nós vamos profetizar que Deus vai mudar a história do Brasil, que Deus vai mudar a história da nossa casa, que Deus vai mudar a história da nossa família, porque a palavra de Deus diz que Eli servia ao Senhor perante Eli, e o sacerdote Eli julga Israel por 40 anos. E agora Deus não se agrada mais do sacerdote, não se agrada mais de Eli. Deus não se agrada mais da postura que ele tomou. E aí a Bíblia vai dizer que há uma tragédia de 4 mortes.
o pai não viu o filho nascer, a mãe, na dor de parto, não viu o filho nascer. A Bíblia vai dizer que agora Deus tem uma palavra. E Deus muda a história, porque a palavra do Senhor é para mudança. E agora Deus traz algo sobrenatural para a vida de Samuel. Unge ele como profeta, unge ele como rei, unge ele como o Senhor, para trazer direção. E toda vez que Deus levanta o profeta, ele diz que, e derrama, interessante que a luz ainda não tinha sido apagada. Sabe o que eu quero dizer? Deus está dando uma oportunidade porque a luz ainda não se apagou, a luz não terminou ainda. E Deus quer trazer para a tua vida o luzeiro da palavra, para mudar a história. Porque muitas vezes nós queremos que as pessoas mudem, nós temos que mudar primeiro. Nós temos que trazer a glória de Deus primeiro, para impactar, para mudar a história. E a Bíblia vai dizer que Deus agora levanta o sacerdote Eli, e ele julga Israel por 40 anos, mas agora Deus levanta uma outra geração de sacerdotes, que não vai se vender, que não vai se corromper, para profetizar, para declarar, e Deus está levantando uma geração. Eu creio que essa nossa geração não é uma geração perdida, não é uma geração fraudulenta, como muitas pessoas têm dito aí. Eu creio que essa geração é a geração de profeta, de sacerdote, porque em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz: vós sois raça eleita, geração eleita ou raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade peculiar do Senhor, para anunciar as boas novas do Evangelho. E as boas novas quer dizer mudança. Deus agora levanta homens e mulheres para mudar a história. A lâmpada não tinha se apagado. Eu entendo que Deus levanta uma geração para dar continuidade naquilo que Deus tem prometido. Eu entendo que Deus está trazendo à existência aquilo que ele determinou. Porque Deus levanta sacerdotes e profetas. E naquela época existiria 3 classes que julgavam o povo: rei, sacerdote e profeta. E agora Deus quer levantar uma igreja. Porque quando a igreja profetiza, o milagre acontece. No Salmo 119 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Versículo 105. E luz para os meus caminhos. Deus está trazendo lâmpada para trazer direção. Lembra-se que quando o povo de Israel estava se saindo do Egito, uma coluna de fogo para iluminar, para dar direção à noite ao povo. E Deus traz a existência. E eu entendo que a palavra do Senhor vai se cumprir. Agora, há uma tragédia no capítulo 4 de Samuel, de 1 Samuel, que Eli, os 2 filhos, a nora falece, e o filho nasce e dá o nome de Icabote, foi-se a glória de Deus, porque a arca de Deus tinha sido tomada. Mas o que Deus falou ao meu coração é que está levantando profetas, homens e mulheres, cheios do Espírito Santo, porque a presença de Deus vai fazer coisas inefáveis, coisas tremendas, e vai mudar a história. Porque a Bíblia vai dizer que Deus derrama água sobre o sedento. A Bíblia vai dizer que Deus muda a história. Isaías, de número 44, vai dizer, versículo de número 3, vai dizer assim, ó: porque derramarei água sobre o sedento, e rio sobre a terra seca, e derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade, a tua geração que há de vir ainda, e sobre a minha bênção, sobre a tua descendência, aquela que já existe. Posteridade é a coisa que ainda está para vir, para o futuro. Eu entendo que Deus começa a trazer a existência. E Deus está levantando, no dia de hoje, compartilha essa live, de uma geração de profeta que não vai se vender. Deus mata uma geração de profeta para levantar uma geração de profeta santa. Porque a Bíblia diz que o sujo não mistura. O santo não mistura com o profano. Quem é sujo, está lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Quem é sujo, se suje mais ainda. Quem é injusto, pratique mais justiça. Mas quem é justo, faça mais justiça. E quem é santo, se santifique mais ainda. E a Bíblia vai me dizer e vai te dizer que sem santificação o homem não verá a Deus, até para obter milagre. Lembra-se, Josué, capítulo de número 3, versículo de número 5. Santificai-vos, porque amanhã fará maravilha o Senhor no meio de vós. Agora eu vejo no livro de Mateus, capítulo de número 24, para nós encerrarmos e orarmos, uma palavra muito forte, que diz assim, ó: em verdade vos digo, que não passará esta geração,
sem que todas essas coisas se cumpram. O céu e a terra passará, versículo 35, mas a minha palavra não há de passar. Lembra que no início da mensagem, dito que a palavra do Senhor é de muita valia, de muita valia. O que eu entendo aqui? Eu entendo que a presença de Deus é muito forte, a paz do Senhor, que Deus os abençoe, é muito forte na vida daquele que entende isso. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que estas coisas se cumpram, sem as promessas de Deus se cumpram. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 17, vai nos relatar para que a Bíblia vai dizer assim, nos últimos dias, disse Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão. Ei, nos últimos dias Deus quer levantar uma geração de profeta que não se corrompa, que derrame do seu Espírito sobre o meu servo e sobre a minha serva. Ei, queridos, Deus está levantando uma geração para mudar a história, que não vai se vender, não vai brincar com as coisas de Deus. A família de Eli brincou, os filhos de Eli se prostituíam, brincava, e Deus matou aquela geração de Eli para levantar uma geração santa como a de Samuel. Agora Deus está dizendo, eu quero levantar uma geração santa nesse século 21, porque o que está acontecendo, Deus está indignado. Deus está indignado com as histórias, com os escândalos dentro da nossa nação santa, que se diz ser santa, que se diz ser verdadeira, que se diz ser cheia do Espírito Santo. Mas o santo não mistura com o profano. E entrou uma doença na igreja chamada isso não tem nada a ver. Está corrompendo. E não estou falando só de membresia, não. Na vida da liderança da igreja. Mas que nessa manhã Deus possa mudar a história. Mas que nessa manhã Deus possa impactar a sua vida. Deus possa trazer o seu luzeiro e que a lâmpada ainda não tinha se apagado, porque Deus estava dando uma chance ao profeta Samuel começar uma geração santa. Deus está nos dando uma chance nessa manhã de mudar a história, de sermos santos, porque a Bíblia diz: sede santo como eu sou santo, o Senhor falando. E muitas vezes, como eu costumo dizer, perfeito é só Deus. Mas Gênesis capítulo 17 vai dizer, ei, Deus chama Abraão e diz, anda na minha presença, ser tu perfeito. Precisamos entender a palavra. Precisamos viver sobre a palavra. Precisamos viver de fato e verdade. Não dar jeitinho. E que Deus possa trazer luzeiro sobre a tua vida, porque eu estou ministrando para nós nesta manhã, mas a lâmpada ainda não se apagou, é a oportunidade de nós deixarmos a lâmpada acesa, como diz lá em Levítico capítulo 6, verso 13, e o fogo arderá continuamente sobre o altar. Amém? E que Deus nos abençoe. Vamos orar. Bendito e eterno Deus, que nós possamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E que nós não possamos vender o nosso chamado, possamos continuar nessa caminhada, continuar naquilo que o Senhor tem nos proporcionado como filhos e filhas do Senhor. Como homens e mulheres da tua presença, na tua presença, servos do Senhor abnegados. Servimos ao Senhor com prazer, eu creio assim. E peço te pedir que nessa manhã a sua presença venha inundar a cada um que ouviu esta mensagem. Que esta mensagem venha impactar. Pai, não vem fazer live para me aparecer, mas vem para ministrar aquilo que o Senhor coloca ao meu coração. E que o Senhor possa trazer a glória dele, que haja um derramar, Senhor, de uma forma extraordinária na vida da igreja. Que haja uma unção profética. E quando a igreja profetiza, o milagre acontece. Pai, eu quero abençoar todos que estão vendo essa live, aqueles que ainda há de ver esta gravação. Que o Senhor permaneça jorrando rios de água viva. Que a sua palavra é de muita valia. Como diz lá em Mateus 24, 34. Que essa geração não ia ver
o que o Senhor tem para fazer. E o versículo 35 diz: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar, porque tem valia. E que o Senhor possa estar nos abençoando. Graça e paz, em nome de Jesus. Amém.